Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. E tudo Nossos bem. telespecs e ouvintes. Nós temos telespectadores, como é que a gente chama? Internauta, não é isso? Internautas. Essa é a mídia que o consumidor se faz a sua adequação, né? O que você é? Eu sou internauta. Exatamente. E agora nós temos os famosos influencers, né? Nós estamos espalhados, todo mundo é influencer hoje. Eu também queria ser. Ganhar umas viagens, ganhar umas roupinhas, umas brusinhas, mas não consegui. É verdade. Tomar sorvete de graça. Exatamente. E nós então são internautas, tem a audição também, né, que poderia ser Os ouvintes. E telespectadores, porque tem imagem, tem televisão. Imagem. Então, O bom dia. é que dá para abranger todo o público. O consumidor de mídia é isso, né? Sabe que faltou, mas tem também na nossa mídia, é o leitor. Nossos leitores, principalmente, porque isso aqui é original Isso. do Diário Campineiro, nosso jornal impresso. Fala aí, como é que faz para acompanhar a coluna? Bom, para acompanhar nossa coluna, tem o nosso canal no YouTube com todos os nossos podcasts já gravados e também tem a coluna do João no Diário Campineiro. Todo sábado a gente disponibiliza uma coluna do João com essas histórias também que a gente conta aqui. Para quem prefere ler, para quem gosta dos detalhes, o João faz tudo completinho. Acho que você Falei bem? Falei bem? Você está... Aliás, essa semana aqui falamos de você lá na rádio, né? E falamos, claro, né? Falou bem, João? De mas mim? você está arrebentando, a gente arrasou. Então tá bom. Aí eu estava junto com o Valdenê. Aí o Valdenê só ouviu, assim, só ouviu. Aí ele, claro, né? Todo mundo falou assim, mas você sabe quem que lançou a Carol Alvarez? Eu falei assim, claro que eu sei. Ela é muito grata a você, eu falei para ele. Sou mesmo. O Valdenê é uma figura importantíssima na minha vida. Você fez jus, né? Você mereceu. Que bom, obrigada. Carol, hoje eu acho que você vai me ajudar mais do que eu estou pensando aqui. Porque nós vamos contar uma história aqui, que eu escrevi essa coluna já faz um tempinho, né? Eu escrevi que dia que foi, está aqui, dia 20/1 de 1924, faz mais de um ano, né? 1924? O senhor estava escrevendo essa coluna? 2024, né? Bom, porque 1924, acho que nem nascido o senhor era. Meu pai nasceu em 1926, não é mesmo? Uma sessão espírita tem alguma coisa que não está... invocando o espírito de João Carlos de Freitas. Mas você sabe que para nós, não é mesmo, que já somos septagenários, para você penetrar no ano 2000 é uma luta. Você tem que... A gente está lá, às vezes, nos anos 1900 alguma coisa. Mas eu escrevi essa coluna no dia 20/1, que é dia de São Sebastião, né, de 2024. E o fato ele vem de 1974. E o que é que a gente vai abordar? É uma crítica musical. Acho que você já ouviu, e tantos já ouviram, né? O pessoal da minha geração, com certeza, conhece muito. Que foi uma letra, uma música, um samba, né, de um paulista nascido em Santos, chamado Luiz Américo. Era um bom sambista, o Luiz Américo, viu? Ele foi jogador de futebol, né? Jogou na Portuguesa. Eu vi o Luiz Américo jogar, era um bom jogador, mas depois ele enveredou para a música e se destacou. Ele tinha um sambinha gostoso, né? Tinha um que chamava O Fio da Véia. O fio da véia, e aí você saía bailando. Ele era um consumido, né? O pessoal da época gostava. E ele, sem ser assim, ele nunca foi um compositor, ele não era um compositor erudito, da linha da intelectualidade, como era Chico, como era Caetano, Gil e tantos, né? João Gilberto, né? Esses caras da Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, essa turma da elite, da nata. Da nata do samba, né? Da música popular brasileira. Mas ele era popular, né? Ele era muito popular. Poxa, um show do Luiz Américo, olha, você brigava para ir, porque era legal, todo mundo gostava. Então, e ele escreveu uma letra crítica, na época, claro, ao futebol, que é popular, né? Enquanto, por exemplo, Chico,
o próprio Caetano, Gil, né? Você pega as músicas do Gil lá dos anos 70, início, são todas músicas críticas, né? Bastante, é uma crítica muito à política, Porque né? naquela época a gente vivia a famosa ditadura militar e, e os grandes intelectuais eles atingiam de uma forma que os militares não entendiam. Nem entendiam, Não entende? exatamente. Mas quem De uma forma brilhante, eu analisasse diria, a letra, né? Sou suspeita. Por exemplo, o Chico, você sabe, o Chico tem uma, início dos anos 70. Ele fala assim, apesar de você amanhã há de ser. Então, muitos bailavam assim, mas, pô, aquilo era uma cutucada. Uma cutucada de vara curta na onça. Então, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Você que inventou o pecado. E essas coisas, né? Era o Chico. E todas ali, nossa, você pega, por exemplo, tem... alô, alô, Realengo, aquele abraço, a do Gilberto, né? Sim. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Que o Rio continua lindo. Que o Rio de Janeiro continua lindo. Pouca gente sabe, mas aquilo era uma música de despedida, né? Quando ele foi exilado, quando ele foi expulso do país, ele no avião compôs, né? Alô, alô, tal, e ele contava, né? Quer dizer, ele ia embora, mas deixava no coração as belezas do Rio de Janeiro, mas ele, claro que era um protesto, né? Enfim, isso era comum, e tantos aí que a gente ficaria aqui horas e horas. Aí o Luiz Américo ele resolve fazer uma crítica em relação ao futebol. Por quê? A música dele chama assim, 10 é a camisa dele. Mas a crítica era assim, sabe, Carol? A gente, nos anos 70, 60, né? Vamos pegar 60, os camisas 10 do futebol, eles eram sagrados, não é? Todo time tinha um camisa 10 diferenciado. Então, era uma honra usar a camisa 10. E claro que ela era representada, né, na plenitude por quem? Não é? Nosso Pelé. Não é mesmo? Poxa vida, né? Aí já encerra toda e qualquer discussão. A gente faz a Copa de 70, com tudo o que aconteceu, né? Que todo mundo sabe a história. E aí o Pelé se aposenta, né, da seleção. Ele para da seleção em 1971. Faz os amistosos aí, um Maracanã no Morumbi e tal, e vai embora o Pelé. Então fica aquela polêmica. E agora? Não é? E agora? Substituir o Pelé? Olha, o Pelé faz tempo que parou de jogar e até hoje a gente está mais... E alguém por lugar do Pelé? E aí, né? E aí, né? Aí a seleção continuou a sua preparação lá para a Copa de 1974 e vai daqui, vai dali, elegeram o Rivelino. Era um caminho natural, né? Que seria o camisa 10, né? Principalmente perto da Copa ali de 1974 foi o Rivelino, né? Um camisa 10. Não que ele não fosse, ele no Corinthians, né? Onde jogou, o Rivelino era camisa 10. Mas o questionamento do Luiz Américo era assim, puxa vida, mas né, o Pelé, depois o Rivelino, quer dizer, ele na concepção dele, hoje acho que o Rivelino é reconhecido, né? O próprio Maradona. Sim, sim. Né? Mas naquela época, por quê? Por causa da relação, né? Entre o Rivelino, que era grande, mas tinha o Pelé, então tinha aquela coisa. Essa é uma coisa que você entende bem. Existe até hoje um substituto para o Rogério Ceni? Como goleiro do São Paulo? Por Nunca, exemplo, jamais. o Rogério Ceni conseguiu ser substituído? Não. Não. E eu vou te falar, e não vai ser. Dificilmente. Né? Nós temos um bom goleiro hoje. O Rafael está indo bem, mas não é o Rogério. Vai ter bons goleiros, né? Mas peraí, o Rogério, gente, se você for analisar a carreira do Rogério, assim, o Rogério foi um gênio de Uma baixo. sumidade. Não é mesmo? O Rogério foi Virtudes, fora de série. eu acho também, fora de série. Então, o São Paulo, eu acho que quem, como tantos, né, tem assim, a devoção pelo Rogério, é o Rogério mesmo, e jamais será substituído. Então, essa mística, né? O Santos, por exemplo, quando o Pelé parou de jogar, o Santos tentou usar o Edu como substituto, mas, nossa, a cada substituto era perigoso, porque parece que você queimava até um... O Edu era talentoso. Exato. Eu acho que fica um peso tão grande que qualquer erro se torna muito maior
e muito mais pesado do que se não tivesse uma figura tão significativa antes, É. né? Porque aí seria uma evolução natural da pessoa dentro do clube, enfim, e ir pegando jeito, muito talentoso e tal. Mas quando você vem pós um ídolo desse tamanho, por exemplo, o Rogério, é difícil você fazer Não. qualquer coisa. Mesmo que você for muito bem, dificilmente você vai chegar perto do que foi. Por mais que, né, por mais que você tenha boa vontade, mas é muito complicado. E conclusão, quando ele lança o samba, nossa senhora, parece que era o torcedor, né? Ele falou aquilo que Ele externou o sentimento do torcedor. ele externou. E o refrão era esse mesmo, né? 10 é a camisa dele, quem é que vai para o lugar dele? Puxa, aí você refletia, não é? Puxa, nós perdemos o Pelé, Realmente. quem é que vai para o lugar dele? E ainda ficou aquela expectativa nos anos antes da Copa, né? Da Copa de 1974, após a de 1970, do Pelé, de repente, disputar. Nossa, os apelos que foram feitos para ele disputar, a organização foi na Alemanha, a Copa de 1974, os apelos que a FIFA fez, como ela fez com o Maradona em 1994, porque quem levou o Maradona em 1994 foi a FIFA, né, que era comandada, presidida pelo João Avelange, que é interessante, né? Lógico, você agrega valor ao campeonato, Copa do tem a Mundo, mídia e tudo é um mais. evento, né? Então, o mundo inteiro clamava para que o Pelé participasse. Mas o Pelé, assim, ele teve uma autocrítica, né? Eu acho que ele também deve ter raciocinado assim, poxa, eu vou disputar a Copa de 1974, eu vou ser exigido como se eu tivesse 25 anos, né? E ele estaria com 35. Então, acho que ele ponderou muito isso. Ele era muito inteligente. Pelé fez tudo certinho na carreira. Ele não aceitou, não adiantou, não aceitou. Então, pronto, ficou essa polêmica. É quando chega o samba aí que todo mundo ficava refletindo. E ele tinha umas coisas, umas passagens na letra que era... O zagueiro central do Brasil era o Luiz Pereira. O Luiz Pereira é excepcional também, jogava no Palmeiras. Um dos maiores zagueiros que a gente teve, né? E era técnico, saía jogando e atacava. E o goleiro era o Leão, ambos eram do Palmeiras, né? E então ele falou assim: se não fosse esse tal Pereira, todo mundo ia pegar a bola na jaula do Leão, né? Então ele fazia essa nova. Era bonita, né? Qualquer dia você ouça. Vou ouvir, Você claro. vai ver, você vai gostar do samba. Aliás, Du, se quiser colocar aí de trilha sonora um pouquinho, É depois da mesmo, edição, né? Eu dou, é um servicinho. dando trabalho para ele, ó, a cara dele para mim. É um servicinho pro Eduardo. E aí na música também ele cita assim, né? Ele discordava do Rivelino como camisa 10. Não que ele quisesse o Rivelino fora, mas no entendimento dele, o Rivelino não seria o meia de ligação, porque o importante ali era um enganche, não meia de ligação. É que o Pelé, vamos ler, aí você vai perguntar, mas o Pelé não era meia de ligação, o Pelé era tudo, gente. O Pelé era meia de ligação, era atacante, era defensor, né? Era o Pelé, né? Tudo, né? Como todos dizem, né? Deus deu muitas valências para ele. Então, no entendimento do Luiz Américo, o Rivelino não seria esse 10 capaz. E ele sugeria o quê, não é? Ele sugeria que, na música, inclusive, que fosse convocado, que fosse o 10, o Ademir da Guia, que era, de fato, assim como meio armador, né? Você conhece bem o conceito do meio armador, né? Que seu pai conhecia profundamente, né? Você deve ter aprendido com ele. Um pouquinho. O Ademir, ele cumpria mesmo. Era um meia bonito, jogava e pegava a bola e fazia, né, a ligação. Fazia o time jogar, né? Uma maravilha. O Ademir foi convocado, mas não como titular. Ele era reserva. E o Ademir da Guia jogou... A gente perdeu da Holanda, né? Foi na semifinal, nós perdemos da Holanda. E aí nós tínhamos um consolo, que era decidir o terceiro lugar. E nesse jogo foi o Zagallo, que era o treinador, ele colocou o Ademir da Guia. Assim, muito, sabe, por pressão da própria imprensa paulista, né? Porque tinha muito disso. Mas colocou assim, vai jogar lá, né? Nem avisou nada, quase que na hora do jogo. Ele foi... Jogou 45 minutos, assim, muito discreto, como todo time foi discreto. Nós perdemos aquela partida, nós sofremos um gol da Polônia,
atacante chamado Lato, era muito bom um atacante, e quem marcava o Lato era um lateral esquerdo chamado Marinho, muito bom lateral também, sabe, assim, técnico, né? E ele deixou, o Marinho não era... O Marinho era apoiador, não era muito bom marcador. E ele acabou falhando assim, no entendimento do Leão. Aí o Leão deu uns catiripapo ali, um pau quebrou, né, no vestiário. O Leão foi cobrar ele. Eu sei que tiveram lá né, um desentendimento. Tinha muito disso no futebol. O Marinho já não está entre nós, né? O Marinho já faleceu. E o Ademir foi que não conseguiu, né? Não se impôs assim como 10, que poderia ser um 10, né? Para cumprir as funções de um meio armador. Mas, enfim, o samba perdurou. Eu acho que eu diria para você que foi naquele ano, acho que foi o que mais vendeu, assim, né? Naquela época era disco. Era Vinilzão. Vinilzão, né? Você tinha o grandão, que era o 33 rotações, que era um pouco mais lento, né? Aí depois você tinha um 78, que era só 2 músicas, uma de cada lado, que era mais rápido. E você tinha um compacto, né? Que era pequenininho, assim, 2 de cada lado, que corria mais rápido ainda. Essas coisas de... Eu tive Essas meus coisas que nós já vinis, tá bom? vivemos. Você já teve Eu vinil? tive, eu tinha todos da Xuxa. Mas no tempo da Xuxa ainda tinha vinil? Tinha, né? Ainda tinha vinil. Década de 80, né? Década de 80. Tinha, sim, eu tinha das novelas, das trilhas sonoras de novela, eu Chamava adorava. disco, né? Era disco. Vamos pôr o disco. Disco da Xuxa, disco do Vamp, que era a novela que eu gostava. O Vamp, do Ney Latorraca, Do Ney. né? Aliás, eu tive o prazer, depois de muitos anos, trabalhar com ele e com a Cláudia Hanna no musical do Vamp. Na época, eu tinha minha empresa de assessoria de imprensa e eu fiz a assessoria de imprensa quando o espetáculo veio para Paulínia. Tive Que essa chique, sorte. hein? Tive só, eu tenho história também, viu? Tá podendo, Não hein? é só histórias da bola, histórias de Carol também Tá aqui. podendo. Qualquer dia você me conta do Ney. Eu conto, ele foi maravilhoso. Eu sou fã do Ney, não um dos maiores atores, mas é isso mesmo, né? E ali correu, e foi um grande sucesso, né? Aí a música correu com muita aceitação. Nós fomos para a Copa, deu no que deu, né? Não que tenha sido uma Copa, mas foi uma Copa ao nível brasileiro, muito abaixo. Nós chegamos em terceiro. A Holanda era fabulosa, mas também não foi campeã, né? Campeã foi a Alemanha. Eu me lembro que numa entrevista que a Holanda apresentou o carrossel, né, do Rinus Mitchell, né? Eu me lembro que depois da Copa houve uma entrevista do Zagallo, assim, quase que em rede nacional. E na entrevista, hoje se o cara responde isso, ele era execrado. Mas Zagallo, jogamos contra a Holanda, perdemos da Holanda de 2-0. Você não conhecia a Holanda? Você não tinha conhecimento? Ele falou assim, não. Nós somos surpreendidos. Até tem um bordão que você ouve aí nas redes, e fala assim, aí fomos surpreendidos, que é a palavra do Zagallo. Então, ele não tinha visto a Holanda. Eu fico pensando como as coisas mudaram, né? Imagine um treinador hoje, fala assim, não, eu não conhecia o adversário, né? Hoje é inadmissível. Hoje, até pelo acesso à informação que a gente Claro, tem, né? Era evidente, outra época isso, também, é né? verdade, Mas não dá para se responder dessa forma. Hoje mudou muito, né? Esse conceito mudou muito. Quer dizer, isso assim para a gente... O treinador pode até falar, olha, nós estudamos algumas imagens, mas eles nos surpreenderam na tática, né? Enfim. Numa Copa do Mundo, né? Foi um dia aí que deu tudo certo para eles, enfim, mas nós nos preparamos, treinamos, mas, né? Geralmente eles falam isso, né? Quando não, nós treinamos a semana inteira, tal, não deu certo, enfim, aquelas coisas que nós estamos já calejados de ouvir treinador justificar. O discurso é quase sempre o mesmo. É hino né? nacional, né? Mas ele declarou na época que ele não conhecia realmente a Holanda e foi surpreendido, né, com aquilo que a Holanda apresentou. Sendo que, na verdade, foi de fato para a profissão dele, como treinador da seleção brasileira, foi uma ignorância. Porque a Holanda já vinha se preparando desde o final dos anos 60 com a Ajax, né, que era do Rinus Mitchell. Ele já vinha fazendo aquilo com Cruyff, Neskins, aqueles grandes jogadores, né, Rezebring. Era um timaço. E falou que não conhecia. Os jogadores também não, porque jogador de futebol ele é alienado, né? O jogador de futebol não é muito ligado a essas coisas. Mas perdemos. O samba perdurou. Foi assim,
É um samba simples, tudo, mas eu, pelo menos, quando vi a letra assim, falei assim, é um samba crítico mesmo, legal, como fosse um comentarista de futebol, mas em forma classe, poética, né? Poética. Em forma poética. E até na crônica que eu fiz há um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu termino assim, não é? 10 é a camisa dele, quem é que vai para o lugar dele? Aí eu digo assim, não, peraí, esse samba está muito atual, porque o tempo passou e eu pergunto a você, quem é que vai para o lugar dele? Né? Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Hoje em dia está difícil. Está difícil. Então, salve o Luiz Américo. Tá certo. Eu quero que você ouça o samba mesmo. Eu vou ouvir, pode ficar tranquilo. Na próxima gravação já te trago meu parecer de samba. Você que é entendedora de samba. Apreciadora, né? Melhor. Tá certo, João. Bom, em ritmo de samba aqui de Luiz Américo, a gente encerra mais um episódio do Histórias da Bola. E como a gente disse no começo, para acompanhar essa e outras histórias, é só acessar o nosso canal no YouTube ou a coluna do João no site do diariocampineiro.com.br. Até a próxima. Espírito de uma torcida brasileira.